projeto do Cinema Novo, ele surgiu há aproximadamente 10 anos atrás, numa conversa que eu tive com o Canal Brasil. A gente, conversando, chegou à conclusão que não existia um filme sobre o cinema novo brasileiro, né? Sendo o cinema novo sendo um movimento tão importante, né? Da cultura brasileira e latino-americana, a gente chegou nessa conclusão, quer dizer, existia um filme sobre os autores, alguns filmes, algumas reportagens, livros, mas não existia um filme que desse conta da complexidade do movimento. E uma coisa que foi muito importante foi a urgência de filmar, testemunhar e ter filmado essas conversas com esses cineastas, né? Quer dizer, muitos já tinham morrido e outros estavam vivos, mas já com uma certa idade. Então, o ponto de partida, né, o pontapé inicial do projeto foi essa vontade, essa urgência de fazer essas conversas, essas entrevistas, né, com os cineastas que estavam vivos, né. E ao longo do processo, vários deles foram indo embora, né, foram falecendo, mas na primeira fase o mais urgente era isso, era filmar essas entrevistas com eles. Isso 10 anos atrás. Há 3 anos atrás eu retomei o projeto, né? Fiz aproximadamente na primeira fase umas entre 15 e 20 conversas, entrevistas com cineastas cinemanovistas, e 3 anos atrás eu retomei o projeto, já começando a pensar na montagem do filme, né? Pegando esse material que eu tinha filmado junto com os materiais de arquivo, né? Uma multidão de filmes, né, do cinema novo, e comecei a pensar, tentar entender qual era o desenho do filme, qual era a proposta do filme em si, e pesquisando, né, lendo muito, pesquisando muitos materiais de arquivo, tanto no Brasil quanto no mundo, né, acervos de televisão no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, acervos familiares dos próprios autores, né, vendo filmes que eu não tinha visto, revendo outros que eu já tinha visto. Então comecei a mergulhar nesse processo, e a partir daí o filme foi se construindo, o filme foi nascendo, né? Desse material que eu filmei, eu usei muito pouca coisa, na verdade, principalmente coisas de áudio, de voz, desses depoimentos, né? Foram surgindo materiais raros assim durante o processo, né? Foram surgindo muitas revelações, e inclusive também filmes, né? Filmes que talvez por diferentes motivos ficaram à margem do cinema novo, né? Filmes que não são muito falados, filmes que são muito pouco vistos, estudados. Então, a partir disso, o filme foi nascendo, um processo muito intenso de montagem. Esse é um filme de montagem, né? E um filme de construção, um filme onde essa interação entre os filmes, né? Essa mistura dos filmes, essa multidão de fragmentos, de fios, de trechos, elas compõem e constroem um filme, né? E criando um novo corpo dramatúrgico, cinematográfico, que é o filme, né? Quer dizer, é um filme feito a partir de uma multidão de trechos, né? E de fragmentos, né? Fragmentos de memória, né? E isso constrói um novo corpo, né? Que é o cinema novo. Eu acho que a importância do cinema novo ela já foi muito falada, discutida e teorizada a partir de livros, de textos, de estudos, e acho que dentro do historicismo, né? O desejo do filme era não entrar numa vertente historicista, de explicar o que foi o cinema novo, e nem tentar fazer um filme sobre o cinema novo, tentando criar uma explicação ou alguma conclusão, né, totalizante
acerca do movimento, né? Até porque eu acho que o movimento do cinema novo ele não se explica, né? Já se passaram mais de 5 décadas e ninguém conseguiu explicar e definir ao certo o que foi o cinema novo, né? Eu acho que isso é uma coisa muito boa, porque revela a própria complexidade criadora do movimento, né? E até porque eu acho que o cinema novo continua em movimento, né? A gente pode olhar o cinema novo de um viés historicista, né? De explicar o que é esse movimento, explicar os anos 60 no Brasil e no mundo, mas a gente pode olhar o cinema novo também como um germe, como um movimento vivo, né? Que continua pulsando, né? Quase como um estado de espírito, né? Então, eu acho que a importância do cinema novo para o Brasil é muito grande e para a América Latina, né? É um momento histórico do mundo onde vários países tinham o seu próprio cinema novo, né? A gente tem a Nouvelle Vague na França, a gente tem o neorrealismo que é anterior, a gente tem o novo cinema alemão, a gente tem um cinema inglês, a gente tem um cinema polonês, a Escola de Lodz, a gente tem um cinema latino-americano, cubano, argentino, chileno e vários outros, quer dizer, então existe um sincronismo no mundo, né? Um mundo que está em ebulição cultural e política, e desse contexto nasce o cinema novo, né? Mas o mais importante para mim talvez não seja isso. O mais importante para mim é olhar o cinema novo, é tentar ver a atualidade do cinema novo. Como que esses filmes, né, em especial dos anos 60, que é a época que a gente se debruça no filme, a gente foca nos anos 60, como que esses filmes continuam em movimento e continuam dialogando visceralmente com o Brasil contemporâneo, né? Tanto no campo da forma, né? No campo da poética dos filmes, da linguagem dos filmes, como no campo político, da urgência, do tema dos filmes, né? Acho que o cinema novo ele revela uma linguagem nova, ele cria uma nova linguagem para o cinema brasileiro, né? Uma nova língua para o cinema brasileiro, que revela um país que está nascendo, um novo país. Então é uma linguagem nova que revela um novo país que está em mutação, que é esse Brasil que está em plena transformação, que é esse Brasil, por exemplo, que a passagem de um Brasil rural para um país urbano, né? Do sertão para a favela, né? É um país que está em movimento, numa grande mutação, que é esse Brasil do final dos anos 50, né? Uma nova capital, que é Brasília, né? Então eu acho que o cinema novo ele testemunha um novo Brasil nascente que está em mutação, né? E com uma linguagem muito própria, muito específica, né? Que por mais que essa linguagem tenha influências das vanguardas estéticas daquele momento, do neorrealismo, muito, a Nouvelle Vague, do próprio Eisenstein, que é anterior, né? Apesar de ter esse caldo de influências muito rico, eu acho que o cinema novo consegue criar uma linguagem muito própria, muito nova, né? A própria ideia da câmera na mão, da câmera em movimento, a ideia do documentário invadindo a ficção, né? Que são ideias já que são elaboradas em outros movimentos, mas que eu acho que o cinema novo consegue materializar isso, realizar isso de uma forma muito potente. Potente, mas que não é homogênea, né? Porque é um movimento heterogêneo, onde cada autor tem um olhar e um estilo muito próprio, né? Que eu acho que isso revela, de alguma forma, o espelho complexo do Brasil, né? Da sociedade brasileira. Eu acho que existem filmes e filmes, né? A gente não pode colocar o cinema novo como uma coisa única. O cinema novo é isso. Eu acho que dentro do movimento cinema novo existem os cinemas novos. Existe um movimento caleidoscópico, né? É um movimento, como eu falei, né? É muito diverso, né? E acho que isso é a riqueza do movimento, né? Você vê como cada autor consegue, a partir de uma base comum do movimento, cada autor consegue imprimir e olhar o cinema e o Brasil de uma forma muito própria, né? Cada um com as suas influências, com a sua sensibilidade, com a sua intuição, né? Então, dentro do movimento do cinema novo, pessoalmente eu poderia falar que existem alguns filmes
muito atuais e outros talvez não tão atuais, talvez que ficaram um pouco datados, né? Mas eu acho que o que faz do cinema novo não ser o movimento, de modo geral, datado, é a forma, é o estilo, é a linguagem dos filmes, né? Rogério Sganzella, que tem uma frase linda, maravilhosa, que ele diz que só o estilo resiste ao tempo, né? E eu acho que é um pouco isso, né? Quer dizer, o cinema novo não baseava, a expressão do cinema novo não se baseava somente nos temas ou nos conteúdos que ele estava tratando, seja conteúdo político, ou sociológico, ou do Brasil. Eu acho que é, sobretudo, um novo cinema, né? Um novo olhar sobre o cinema, né? Então eu acredito que muitos desses filmes continuam extremamente pertinentes no Brasil que a gente vive, né? Não é à toa, por exemplo, que essa geração do cinema novo, que é uma geração apaixonada pelo cinema e pelo Brasil, viveu esse momento muito, muito fecundo da cultura brasileira, mas viveu também um momento muito sombrio, né? Porque vivenciou um golpe militar e os próprios desdobramentos disso, né? Então, revelou um Brasil também em transe, né? Revelou um Brasil em ebulição, né? Revelou a repressão, né? E acho que não é por acaso que a gente está vivendo agora uma nova interrupção democrática, do processo democrático, por exemplo, né? A gente vê filmes do cinema novo, um filme como Manhã Cinzenta, ou Terra em Transe, ou Desafio, para dar alguns exemplos. São filmes que você vê hoje em dia e você vê que, entendeu? São coisas que estão sendo, são ciclos que estão voltando, né? A gente no Brasil, na América Latina, vive desses ciclos, né? De interrupção e recomeços, sempre. E eu acho que o cinema novo traduziu esse Brasil, para o cinema, para a linguagem do cinema, de uma forma muito potente, né? Então, eu acho que isso é o que dá o que dá o movimento desses filmes hoje, o que faz esses filmes ecoarem hoje. Eu acho que é principalmente a linguagem dos filmes, a riqueza formal dos filmes, mas também o olhar certeiro e agudo dos filmes conseguirem atingir questões cruciais, estruturais do nosso sistema social e político brasileiro e latino-americano, né? Quer dizer, os nossos nós, né? Os nossos entraves, né? Os entraves de uma sociedade escravocrata, uma sociedade desigual, né? Os entraves da violência, da loucura, né? Os entraves dos golpes, né? Os entraves de uma classe, de um sistema político arcaico, feudal, né? Os entraves também, a potência também do misticismo, da mistura que é o povo brasileiro, a riqueza da nossa cultura. Então, acho que o cinema novo conseguiu olhar para questões cruciais do Brasil, que permanecem vivas, né? Que fazem parte da nossa formação como povo e como nação, né? Obrigado, Eric, mas para finalizar, uma última pergunta. Claro. Você tem como definir o seu filme em uma frase para os espectadores? O que eles podem esperar do filme? Olha, eu vou roubar um verso de um poeta brasileiro que eu gosto muito, que se chama Murilo Mendes, que ele diz que a memória é uma construção de futuro. Obrigado, Eric. Boa sorte. Tchau, tchau.